louvor, obrigado. Geus, se puder ficar. Glória a Deus. Vocês estão bem? Como é bom, irmãos, estar na presença do Senhor, estar guardado. Não sei se está muito alto. Vocês veem aí. E como é bom poder falar do Senhor, amém? Como é bom poder falar daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele tem cumprido cada promessa. E você é fruto de orações de pessoas, amém? Nós somos. E hoje à tarde eu estava orando ao Senhor. E eu disse assim, Pai, o que eu vou levar para as pessoas, o que eu preciso receber primeiro. Porque primeiro a palavra ela vem, ela confronta a nossa vida, ela transforma a nossa vida. E Deus, até agora eu estou com esse tema, alinhe a sua visão. Alinhe a sua visão. E eu disse, Senhor, e Ele alinhe a sua visão. Então, se nessa noite você chegou aqui com algum tipo de visão, fora daquilo que Deus já estabeleceu, tanto a visão, o propósito de Deus para a sua vida, como a visão a qual você está implantada, que é o Ministério Verbo da Vida, que nós temos uma visão, nós temos um propósito, sabe? Nós temos uma missão aqui nessa cidade. Então, se você chegou com algum tipo de visão, outra além daquilo que aquilo que Deus tem para a sua vida, essa é a noite de você ajustar. E eu comecei a receber, a ler, e eu comecei a meditar. Eu disse, amém, Senhor. Se eu estava com algum tipo de visão, esse é o tempo de ajustar as coisas, amém? Esse é o tempo, irmãos. Se nós não ajustarmos a nossa visão, qualquer lugar está bom. E sabe que a vontade de Deus, ela é muito melhor que a nossa. Ele tem sempre um lugar melhor, Ele tem sempre uma estação melhor, Ele tem sempre pessoas melhores para você e eu conhecermos. Ele tem sempre o melhor, Ele ofereceu em sacrifício o melhor, que era o Filho dele, para morrer e resgatar a humanidade. Então, só se baseia por aí. Se Deus deu o melhor, o Filho dele, por mim, Ele sempre quer o melhor. Ele sempre quer e tem. E se eu não tiver uma visão ajustada do que a Bíblia diz para mim, qualquer lugar tá bom. Qualquer palavra serve. Qualquer coisinha que acontecer tem que ser assim. É desse jeito mesmo. Mas quando você e eu temos essa palavra no nosso coração, quando nós temos a palavra de Deus estabelecida na nossa vida, não é qualquer palavra que me tira do lugar. Não é qualquer conversa que me desvia. E não deve ser nenhuma conversa que possa te desviar, porque você tem a palavra. Deus já tem uma visão para o seu futuro. Ele já tem tudo preparado. Ele já está no seu futuro. Ele já está no meu futuro. Então você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar com duas visões, deixando de viver o extraordinário no seu dia. No ordinário da sua casa, lavando um prato. Deus ali na sua casa, Ele tem o extraordinário para fazer nos dias comuns da sua vida. Mas precisamos estar inseridos na visão de Deus, na visão da sua palavra. Porque quando o inimigo se levantar, aquilo que ele falar, a sugestão que ele disser, elas não vão me tirar da visão que Deus colocou no meu coração. A visão que Deus plantou para a minha vida, para a minha casa. Então, se Deus tem um plano para a sua vida, uma visão de salvação, e se a sua casa ainda não alcançou a salvação, tem pessoas que ainda estão fora do Evangelho, você não pode ficar olhando para o que o diabo está mostrando para você. Você não pode estar olhando a visão, aquilo que o mundo está mostrando para você. Você tem que olhar para a palavra e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os
dias da minha vida. Se chegou um diagnóstico para você, sabe, assustador, que vai morrer, que isso, irmãos, a Bíblia diz: não morrerei, antes viverei e contarei todos os feitos do Senhor. Não tem por que você ficar com medo do que o diabo fala. Você tem que pegar as palavras do diabo e colocar debaixo dos seus pés e pegar a espada, a palavra da justiça, e colocar acima dessas circunstâncias. Mas se nós estivermos com uma visão desajustada, embaçada, não vamos conseguir chegar no lugar que Deus preparou. Existe um novo caminho para mim e para você. As coisas antigas, elas se passaram. E eis que Deus fez novas todas as coisas em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Então tem um novo caminho para você. Você vai trilhar o novo se a sua visão não estiver embaçada. Se as propostas lá fora não balançar o teu coração, não ganhar o teu coração. Porque, irmãos, nós somos tentados todos os dias a aceitar vários tipos de caminho. Mas só existe um caminho que se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você andar nesse caminho, você tem vida. Se você andar nesse caminho, você não é enganado, porque Ele é a verdade. Se você andar nesse caminho, tem vida para você. Tem vida. Chegou o tempo de você abrir a boca e profetizar. Profetizar. Dentro da sua casa está um deserto, irmãos. Abre a boca dentro da sua casa. Se o seu comércio está complicado, abre a boca e profetiza. Porque enquanto você fala das feridas, você não é sarado e nem curado. Você precisa falar da cura. Quem é a cura para você? Quem tem sido a cura para os seus dias difíceis? Quem tem sido aquela voz que tem falado? Qual a voz você tem dado mais crédito? A voz da palavra, aquele que é a verdade, o caminho e a vida? Ou você tem se apegado a visões que está fora disso, que está fora do Evangelho? Se não tem vida, está fora do Evangelho. Se não tem paz, está fora do Evangelho. Se tem mentira, está fora do Evangelho. O Evangelho é verdade. É a verdade que nos transforma de dentro para fora. Se um dia nós éramos mentirosos, hoje nós somos pessoas verdadeiras em Cristo Jesus. Se antes nós gostávamos de brigar, de confusão, hoje nós somos propagadores da paz. Nós falamos coisas que edificam os outros, que transforma, irmãos, que ajuda, que ajusta, que faz o outro crescer além de você. É muito bom, você está vivendo um tempo de crescimento, mas deixa as pessoas que estão próximas a você crescer também. Para de impedir o crescimento. Às vezes os nossos comportamentos errados fazem com que o outro pare de crescer, porque tem pessoas novas em Cristo Jesus, bebês na fé, que se inspiram na mulher que você é, que se inspira no homem que você é, e muitas vezes, porque a sua visão não está ajustada, as pessoas estão sendo, a fé das pessoas estão sendo esfriadas por conta de uma falta de visão clara. A visão vai te levar ao caminho da tua provisão. Eu estou sem isso aqui, irmã. Está tendo falta, escassez. Se insere nessa visão. Entra na visão. Mergulha nessa visão. Se aprofunda nessa visão.
Qual é a visão, Angélica? A palavra de Deus, ela é a luz para o teu caminho. Se o teu caminho está difícil, coloca luz nele. Coloca a palavra. Abre a boca, profetiza. Muitas vezes pessoas lá fora não abrem a boca para murmurar, para reclamar, para contar. Doeu, me machucou, eu fiquei triste. Eu não gostei, tá errado, tá errado. Ei, abre a boca para falar o que está certo, irmãos. Abre a boca para ajustar aquilo que está desajustado, para alinhar, colocar as pessoas de volta na visão da palavra. Aleluia, Deus nos chama para colocarmos as pessoas inseridas no Evangelho, na visão que transforma, na palavra que liberta, na palavra que transforma famílias, lares, restaura, casamento. Esse Evangelho que transforma. Não é palavras ao vento. Ninguém vem falar nada por acaso ou por nada. É porque existe um tempo para todas as coisas. E nós estamos em uma nova estação. Aleluia. Mas isso eu escrevi ontem. Tem pessoas, antes de ontem. Tem pessoas que estão se ofendendo com a nova estação. Não está entendendo. Porque Deus pegou uma pessoa lá atrás e botou aqui na frente. Porque Deus começou a mover as coisas e não entende, está ofendido. Não se ofenda com a nova estação. Mas entra na nova estação. Para de ser um crítico que fica na entrada, fazendo cara crachá, olhando quem está certo, quem está errado. Ei, a salvação ainda será e sempre será individual. Aleluia, é você. A Bíblia fala quando nós vamos cear, mas não é só para a Santa Ceia, não. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine você a si mesmo. Eu examino a mim mesma. Eu olho para dentro de mim e eu digo: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Me ajuda a crescer, me ajuda a abrir mão de coisas, me ajuda a perdoar, me ajuda a ser uma pessoa que vai falar coisas boas, que vai propagar o Evangelho, que vai ajudar as pessoas. Me ajuda, porque a nossa carne, ela só quer as coisas para nós. Se você for guiado por aquilo que você gosta, por aquilo que você sente, você nunca vai ajudar as pessoas, porque a sua carne quer satisfazer a sua carne. Não tem um olhar de ajudar, de semear, de contribuir. Mas quando nós olhamos para a visão da palavra, nós nos inspiramos em Jesus e dizemos: Ele veio, Ele lavou os pés dos discípulos, Ele se tornou o menor, sabe? E os discípulos questionando a Jesus e disse: não é eu que tenho que lavar os seus pés. E Ele disse: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas lá na frente, mais tarde, vocês vão compreender. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Pai, o que está acontecendo? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou fazendo o quê? Me ajuda, me mostra, revela. Aleluia. Isso eu também orei ao Senhor, disse: Pai, o que é que está acontecendo? E Ele falou através da palavra: o que eu faço agora, você não está entendendo e não entende, mas lá na frente, no seu amanhã, no seu futuro, você vai compreender e você vai me glorificar, porque eu sei os caminhos que eu tenho para você. Eu sei os pensamentos que eu penso ao seu respeito. Pensamentos de paz. Então confia, descansa, entrega na mão do Senhor. Descansa na sua palavra. Não fique achando que é porque você faz alguma coisa. Aleluia, nós somos apenas instrumentos, irmãos, para abençoar as pessoas que estão próximas.
As pessoas que a gente às vezes nem conhece, mas quando somos guiados por Deus, nós tocamos na vida de pessoas que nem conhecemos, que não temos intimidade. Mas um homem e uma mulher guiada pelo Espírito, ele não anda de qualquer forma. Ele ajusta a visão. Ele olha para a palavra de Deus e diz assim: Pai, eu preciso da tua palavra. A minha visão está embaçada, Senhor. Me ajuda a entender qual o plano. Me ajuda a compreender a tua visão, o teu propósito. Me ajuda a enxergar, Senhor. Porque no final, eu não quero ter trilhado caminhos que o Senhor não estava nele. Eu não quero ter cumprido coisas que você nunca me pediu. Aleluia. Aleluia. Você está me entendendo? Aleluia. Lá em Salmos 119, o versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra, você pode repetir? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. Lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5 e o 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando eu confio na palavra, aquilo que está troncho, aquilo que está fora, Ele começa a colocar em ordem. Ele começa a consertar. Mas eu primeiro preciso reconhecer o Senhor. Eu preciso reconhecer que eu sou dependente do Senhor. Eu preciso reconhecer que sem Ele eu nada sou. Mas reconhecer não apenas falando, mas tendo atitudes correspondentes àquilo que eu estou falando. Endireita os meus caminhos, Senhor. Corrige, Senhor, aquilo que precisa ser corrigido. Ajusta dentro de mim, Senhor, aquilo que está fora a tua visão. Porque eu não quero chegar, Senhor, em qualquer lugar. Eu quero chegar no lugar que o Senhor já fez para mim. Já está pronto. Já está preparado para você. Aleluia. Aleluia. Lá em João, capítulo 8, versículo 31 e o 32 diz: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Permaneçam na palavra. Se nós permanecermos na palavra, nós seremos conhecidos como os discípulos, os filhos. Talvez hoje você está enfrentando coisas e você está gritando, esperneando, questionando, reclamando, murmurando. Mas você não está e você não deve estar no natural. Sabe? Você, aleluia, é um ser espiritual. E pela fé, você não está aqui. Você está assentado. Você entende que você está assentado nas regiões celestiais agora com Cristo Jesus. Agora, nesse momento, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Eles estão livrando você do mal. Nesse exato momento, se você pedir aos anjos do Senhor,
Eles estão prontos para agir. Acampes ao redor da minha família, dos meus filhos, da minha casa. E os anjos estão disponíveis para mim e para você. Nós temos que pegar essas situações aqui, olha, e subir de nível. Subir de nível, irmãos. Para de ser sufocado pelas adversidades. Para de ser engolido pelo diabo quando você está agora assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É o diabo que tem medo de você. Não é você que tem que ter medo do diabo. É o diabo que tem que correr. Não é você que tem que retroceder. É o diabo que tem que sair. Não é você, não é sua família. Não é o seu casamento que tem que acabar. É o diabo que tem que sair desse lugar. Eu recebi uma má notícia. É a má notícia que tem que sair, não é você. Se você permanecer na visão da palavra, você vai dizer: as circunstâncias saiam. E elas têm que sair, porque você não está no natural. Você está no sobrenatural. Assentados com Cristo. Aleluia, eu comecei a meditar, eu disse: Jesus está no céu. E onde Ele está nesse momento, aquilo que eu vejo, isso aqui é nada para Ele. Isso aqui não é nenhuma pedrinha diante do poder do Cristo. Daquele que ressuscitou, daquele que venceu a morte e nos deu vida eterna. Nada do que você está enfrentando hoje aqui, humanamente falando, terrenamente falando, isso é nada para Deus. Mas só pode ter essa consciência se eu meditar, se eu permanecer, como João falou, se você permanecer na minha palavra, você vai ser conhecido como os meus discípulos. Aleluia! Deus não quer que a gente seja conhecido como propagador de má notícia. Deus não quer ser conhecido através da nossa vida como pedintes espirituais. Deus não quer ser conhecido através de nós, sabe como? Como coitados, oprimidos e destruídos, porque Ele venceu, irmãos. Maior é quem está em mim do que quem está lá fora. Você tem que rir diante das dificuldades. Ter expectativas de que aquilo que o diabo sussurrou através de boca de pessoas, aquilo não é a última palavra. A última palavra é a de Deus. É aquela que nunca falha, que nunca muda. Aleluia! Talvez você está decepcionado com pessoas que te prometeu céu, terra, lua, tudo que nela há. Mas Cristo, aquilo que está escrito na sua palavra, não muda. E se eu permaneço nessa palavra, eu não mudo. Eu não mudo. Eu sou assim aqui, em casa, no meu trabalho, na minha rua. Porque eu estou em Cristo. E as coisas velhas, os comportamentos errados, ficaram para trás. Jesus fez tudo novo para mim e para você. Para quê? Porque Ele conquistou o novo. Para Ele ser conhecido através de nós. Porque sabe quem é que vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados? Somos nós. Sabe quem vai levar uma palavra de refrigério? É Deus, através de quem? De nós, irmãos. Como nós vamos pregar o evangelho, que é boas notícias, chegando na casa das pessoas e falando o que você está vendo. Ei, acorda!
Acorda que Deus chamou a gente para falar o que a gente crê. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que você tem colocado no seu coração? O que é que você tem meditado? Aonde você tem permanecido? Quais são os lugares que você tem frequentado? Porque Ele nos chamou para permanecer na palavra. Custe o que custar, irmãos. Doa quem doer. Jesus curando no sábado os hipócritas. As pessoas, os estudiosos olhavam e diziam: Ele só faz isso porque Ele está possuído por um espírito. E Jesus estava curando as pessoas. E Ele foi criticado por fazer o que é certo. Sabe, não ache que você vai aceitar Jesus e você não vai receber críticas. Mas que seja críticas porque está fazendo a coisa certa. Receber críticas, irmãos, porque eu decidi amar a Deus sobre todas as coisas. Pode falar o que quiser, diga o que quiser, mas eu continuo amando a Deus acima de todas as coisas. Ah, mas você é tão calma, você não se estressa. Nossa, esse teu jeito me irrita. Problema, irmãos. O que importa é agradar a Deus. Deus é glorificado, irmãos, quando as pessoas pisam no teu pé e você não retrocede e você não revida de volta. Mas quando você tem paciência, amor, zelo, entendimento de que não é a pessoa, mas é a influência que está por trás. Porque a nossa luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra o seu marido, contra o seu chefe, os seus amigos de trabalho. A sua luta é contra o diabo. Não é as pessoas, às vezes, elas são influenciadas, muitas vezes, por não estar em Cristo, são possessas por demônios e são instruídas a fazer o quê? A tentar parar você. Mas você não é natural, lembra? Você não é natural, você é um ser espiritual. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. E você não caminha mais por aquilo que você está vendo. Você não olha, você não considera as coisas como comuns. Você tem reverência. Sabe, eu estava lendo uma passagem lá em Salmos, que quando Davi trouxe a arca da presença, que naquele tempo a presença habitava numa arca, hoje a presença habita dentro de nós. E Davi trouxe a arca, e ele disse assim: eu vou construir um templo, eu vou colocar, não é possível a presença dele ficar assim, desse jeito. E aí Deus falou com o profeta Natan e disse assim: pergunta a ele se ele é capaz de construir um lugar para eu habitar. Aleluia. Nós não somos capazes sem Ele, para nada. Nós precisamos da presença dEle em nós. Nós precisamos nos mover na palavra. Está cheio da palavra. Porque quando as dificuldades surgirem, irmãos, eu não vou me mover pelo que eu vejo. Eu vou me mover pelo que eu creio. Eu creio na palavra. Ela é a verdade absoluta. Quando eu leio a palavra, eu ajusto a minha visão. Quando eu leio todos os dias. Ajustar a visão é regular. Tem que ser todos os dias. Tem que haver uma disciplina. Eu preciso me colocar no lugar. Se os meus olhos, se a minha visão está embaçada, se eu estou com dúvida, se eu estou com medo, se eu estou sobrecarregada, eu preciso ajustar a minha visão. Porque Ele diz: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a proposta que Deus tem para a nossa vida,
não é pesado, é leve, porque Ele está em nós. Hoje nós somos o templo e morada do Espírito Santo. A presença do Senhor está dentro de mim e de você. Temos um estoque de soluções aqui dentro, olha. Olha para dentro de você e não se veja pequeno. Não importa se você aceitou Jesus ontem, se você vai aceitar Jesus hoje, se você vai aceitar Jesus amanhã. Se a presença de Deus habita dentro de você, você é grande e você já não está mais aqui, você está nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Mas para entender isso, eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Para ajustar a minha visão, eu preciso orar e pedir orientação a Deus. Por onde eu vou? Qual o caminho? Sabe? Se eu começar a andar sem enxergar, eu vou bater em muitas coisas. Eu vou me machucar. Eu vou cair. E às vezes eu vou machucar as pessoas, porque a minha visão não está clara. Mas Deus nos chama para ajustar a nossa visão hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias, para que o diabo ele não tenha lugar na sua vida e atrapalhe a sua visão. O seu futuro está diante dos seus olhos. Aleluia. Para ter a visão clara, eu preciso buscar orientação com o Espírito Santo. Eu preciso considerar, você não está só. Você não caminha por essas ruas só. Você não vai trabalhar só. Você não acorda só. Você não está só. Você tem uma pessoa habitando dentro de você. E nada mais e nada menos do que a presença do Deus Altíssimo. A presença de Deus habita dentro de você. Hoje você e eu somos a arca da presença. E hoje nós temos acesso a Ele. A qualquer hora. Aleluia, descendo daqui, der alguma coisa, chegar uma má notícia, eu tenho acesso direto a Deus para dizer: Senhor, ajusta aqui para mim, me ajuda na minha casa, no meu trabalho, aonde for. Você tem alguém, você não é, como diz lá fora um ditado, um cão sem dono. Você não é cão, amém, entenda. Você tem alguém. Você é propriedade de Deus. Exclusiva. Sabe aquela seleção única? Né? As mulheres quando vão comprar uma bolsa, aí elas chegam na loja e diz assim, a gente vendedor aí fala assim: olha, essa bolsa, só existe ela é exclusiva, ela é para você, uma pessoa VIP, ela é para o seu nível. Você logo diz: ai, tem que ser meu. Ah, é minha cara mesmo. Vai se ver no espelho com ela, olha, vai se ver com a bolsa. Vai gerar uma visão. Aleluia, irmãos. Você é essa propriedade exclusiva de Deus. E Deus não vai dividir você com ninguém mais. Nem com seus filhos, nem com seu marido, nem com seus amigos, nem com o seu dinheiro. Ele não vai dividir você com nada, porque você é exclusividade de Deus. A salvação, ela é de graça, mas foi pago um preço. Aleluia! Irmãos, eu não sei como você se sente aí, mas eu estou assim me vendo com o nome exclusividade. Porque Deus, irmãos, Ele não quer que você ande por aí como uma pessoa qualquer, se achando mais um, se achando igual a todo mundo. Ei, exclusividade você é. Não é para massagear o seu ego e dizer: agora eu vou pegar as pessoas, humilhar, passar por cima. Não.
é com uma consciência do reino de Deus, ao qual eu estou inserida. E aquele que quer ser o maior, que seja aquele que serve as pessoas. É exclusividade, irmãos. Não é para botar um nome assim, olha, um crachá, um cargo, uma posição. É para dizer assim: eu sou exclusividade para te servir, irmã. É, porque se eu cheguei aqui, alguém me serviu. E agora você não quer servir? Você não quer ser essa propriedade exclusiva de semear a sua própria vida em prol do crescimento do outro? É, você cresceu, você chegou, você está aqui, você rompeu. Falta pessoas chegarem, romper, crescer, porque você é propriedade exclusiva para alcançar outros. Não, o diabo não pode morar nessa propriedade. O diabo não pode mandar nessa propriedade nova que Cristo conquistou. Mas o Espírito, ele sim tem que habitar dentro de você. O louvor pode vir. Aleluia. Aleluia, eu peço orientações ao Espírito. Aleluia. Eu aplico a palavra na minha vida. Amém? É isso, irmãos. A nossa vida não se resume aos cultos. A nossa vida é todo dia. É tudo aquilo que eu faço hoje, agora, daqui a pouco, amanhã pela manhã. E eu preciso aplicar a Bíblia na minha vida.